texto bíblico, a palavra de Deus assim diz. Achou aí, amém? Posso ler? Com misericórdia. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus, Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Assim diz Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram no caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: sou Jesus, a quem me persegue. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que puderes fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-lhe pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E o Senhor disse: levanta, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e punha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei com grande coisa que ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. E impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, e enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como se fossem escama, e ele imediatamente recebeu a visão. E levantando-se foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20 e o último versículo, para por aqui. Imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Bem, queridos, aí deixa a sua Bíblia aberta. Essa noite eu queria estar falando um pouco, pregando sobre mudanças. Mudar. Mudar não é fácil não, né? Quem gosta de mudança aí? Não é fácil. Mudar de casa, então, é complicado demais, não é verdade? Nem todo mundo gosta de mudança. Eu queria estar falando um pouquinho sobre mudanças nessa noite. Mudar dá trabalho, dá muito trabalho mudar. Não é fácil mudar. É preciso um esforço muito grande para realizar uma mudança. Geralmente também a gente precisa de ajuda de amigos, de parentes, de irmãos, para que a mudança ela seja realizada. Fazer uma mudança sozinho é possível? Creio que sim, mas vai demorar muito tempo, né? Dependendo da casa, dependendo dos móveis. Fazer uma mudança sozinho você consegue, mas vai demorar muito tempo, você vai cansar muito, você pode até desistir de mudar, você pode até desistir da mudança, porque você quer fazer essa mudança sozinho. Mexer com mudança é complicado.
desmontar os móveis, encaixotar algumas coisas, arrumar caminhão para a mudança, arrumar pessoas para ajudar nesse processo de mudança, mexer com pintura, a lavagem da nova casa, tudo isso dá muito trabalho. Sim ou não, querido? Sim ou não? Verdade. Muitas vezes na mudança acaba quebrando, né, algumas coisas, na mudança acaba estragando algumas coisas, na mudança algumas coisas são jogadas fora, porque a mudança mostrou para a gente que aquelas coisas não precisava mais, só estava acumulando sujeira, só estava entulhando ainda mais a nossa casa. Então na mudança algumas coisas nós jogamos fora, desfazemos de algumas coisas. Às vezes nós mudamos porque precisamos mudar. Mudamos porque não tem como continuar naquela casa, daquele jeito. Eu aí de olho, já não tinha como. Tinha que sair da casa para arrumar a casa lá. E às vezes a gente muda por causa disso. Não tem como mais ficar na casa. A casa está ruim, a casa está cheia de problemas, a casa está estragando as coisas, está dando mofo nas coisas. Então é preciso mudar. Às vezes a casa está até boa, é uma casa jóia, não está estragando nada, mas a casa ficou pequena. Aí você precisa de uma casa maior, você precisa de uma casa mais arejada, você precisa de uma casa que te dê mais conforto. E também há uma necessidade da mudança também. Ou muitas vezes nós mudamos porque nós somos obrigados a mudar. A casa está em ruína. A casa está caindo. Se eu não mudar, a casa cai sobre a minha cabeça e da minha família e mata todo mundo. Então eu preciso mudar. Expressa, eu sou obrigado a mudar. O Evangelho de Jesus traz mudança para a vida das pessoas. O Evangelho de Cristo, ele traz mudança para a vida das pessoas. E deixar Jesus mudar a gente não é fácil. Deixar que o Evangelho de Jesus mude cada um de nós não é fácil. Deixar Jesus mudar algumas atitudes nossas é complicado. Não é fácil, não. Deixar Jesus mudar o nosso caráter não é fácil. É complicado. Deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente pecaminosa numa mente de Cristo, como é difícil, como é complicado. Falando que mudar não é fácil. Mexer com mudança, mexer com os móveis, encaixotar as coisas, né? Fazer, lavar, pintar. Não é fácil esse negócio. Deixar o Espírito Santo mudar a gente, mudar a nossa mente pecaminosa numa mente de Cristo, não é fácil. Mudar ainda que a gente entenda que é para melhor, que essa mudança é uma mudança para melhor, que nós vamos mudar para uma casa maior, para uma casa mais ampla, para uma casa mais confortável, mesmo a gente sabendo que é para melhor. Mudar não é fácil. Fala comigo, mudar não é fácil. E por que mudar não é fácil? Porque requer esforço. Mudar requer decisão. Mudar requer dedicação. Requer disciplina. E requer ajuda de outras pessoas. Por causa disso que não é fácil mudar. Deixar Jesus mudar, então, querido, requer todas essas coisas. Dedicação, esforço, disciplina. Deixar outras pessoas ajudarem a gente. Presta atenção. A mudança para melhor em você exige mexer com alguns móveis antigos da sua casa. Exige aí deixar Jesus mexer com algumas coisas velhas que está dentro de você, que está dentro de nós. Exige deixar Jesus desfazer algumas coisas antigas, algumas coisas velhas que estão dentro de nós. Coisas essas, querido, que nós recebemos como heranças dos nossos pais, dos nossos avós,
dos nossos tios, dos nossos primos. Heranças ruins, não heranças boas, mas heranças ruins. E nesse processo de mudança, a gente deixar Jesus Cristo mudar a gente, requer nós deixarmos Jesus mexer com essas coisas dentro de nós. Heranças ruins que recebemos dos nossos familiares, como por exemplo, uma vida sofrida. Quanta gente sofre e acha que é normal esse negócio. Ah, meu pai sofreu, minha avó sofreu de uma vida sofrida, os meus pais sofreram, então eu também estou vivendo essa vida sofrida e vou passar essa herança para os meus filhos. Quantos aí estão carregando essa herança de amargura, casamento falidos e cheio de violência? Ah, porque os meus tataravós, a casa dele era uma briga, o casamento deles era falido, vivia de aparência, isso passou para o meu avô, passou para os meus pais, agora eu vivo também essa herança. E vou passar essa herança para os meus filhos também. São heranças ruins, móveis ruins, que está dentro da nossa casa, que está dentro da gente, e a gente vai se conformando com essas coisas. Pessoas que vivem numa miséria financeira de geração em geração. Aí você olha as gerações antigas, sempre naquela miséria financeira, não consegue conquistar nada, não consegue comprar uma casa, não consegue ter um trabalho bom, não consegue ter um carro, vive numa dificuldade financeira, e isso já está passando de geração a geração. Miséria, herança. Isso está dentro da gente, muitas vezes, talvez está dentro de você. Eu não sei, talvez aí, alguns vícios que são heranças que foi passado de pai para filho, de avô para neto, de primo para primo, vício do álcool, vício nas drogas, vício em jogos. Quantas coisas aí, doenças na alma, doenças mesmo no corpo, o avô teve câncer, o pai teve câncer, agora o filho vai ter câncer. E se você não parar com isso, os seus filhos vão ter câncer. Heranças, móveis antigos, coisas ruins que estão dentro da casa, que estão dentro de nós. E a mudança que Deus quer fazer na sua vida vai mexer com esses móveis. Vai mexer com essas coisas ruins, essas heranças ruins que está dentro de você, que foi passado de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho, de primo para primo. A mudança para melhor em você exige o esforço de aceitar que nesse processo de mudança as heranças ruins elas sejam quebradas, que elas sejam jogadas fora da sua vida. Essa mudança para melhor na sua vida, você vai ter que entender isso, que no processo de mudança algumas coisas quebram. Algumas coisas são jogadas fora. A mudança te mostrou que isso não presta. Então se isso não presta, eu jogo fora. E quando Jesus ele começa a entrar na nossa vida e fazer esse processo de mudança, você tem que entender que algumas coisas vão ser jogadas fora, porque não presta. O orgulho vai quebrar. A arrogância, ela vai ser jogada fora. O apreço que você tem pelo pecado vai ser queimado, vai ser despedaçado. Aquele pecado de estimação que você tem lá, todo cuidado, mas é uma herança ruim, é um móvel que está dentro da sua vida, e um móvel que está estragado, dando cupim, cheio de bicho que está estragando a sua vida. Então esse pecado, ele vai ser tirado. Porque é a mudança que Jesus vai fazer na sua vida. E sabe o que acontece? Quando algo que nós achamos de valor se quebra na mudança, sabe o que acontece? Dói. Dói. Por quê? Porque nós achamos que aquele negócio era algo de valor. Veja bem, nesse processo de mudança, aquele jogo de corpos, que o seu tataravô passou para sua tataravó, passou para tataravó, sua tataravó passou para sua avó, a sua avó passou para sua mãe, aí você está guardando aquele copo lá, ninguém usa aquele negócio porque é uma herança, não tem valor nenhum, mas é uma herança, e você está lá guardando, aí você está pensando ali, eu vou passar esses copos para o meu filho, para a minha filha, quando for casar, então vai passando de geração em geração, aí
copo, né? Aqueles jogos de copo, quebra na mudança, você... Isso aí era herança do meu tataravô, que passou pro meu tataravô, que passou pro meu tataravô, pro meu avô, que agora passou para mim. Eu ia passar esse negócio dos meus filhos. A mudança quebra algumas coisas. A mudança acontece alguns acidentes, acontece algumas coisas são quebradas. E quando quebra, a gente sente dor e você não quer sentir dor. Você não quer sentir dor pela perda. Por isso, muitas vezes, você não quer mudar. Porque você não quer sentir dor. Porque coisas vão ser quebradas na sua vida. Coisas vão ser jogadas fora. E você tem medo da dor. Tem medo de perder essas coisas. Afinal de contas, o que irão pensar de você? Irão zombar de você. Porque você agora é crente. Irão zombar de você porque você não se droga mais. Irão zombar de você porque você não bebe mais. Porque você não trai mais a sua esposa, ou a esposa não trai mais o marido. Afinal de contas, vão zombar de você porque você não vai mais para as boates. Você não vai mais para os bailes. Você não é mais aquele brigão, porque os móveis velhos que estavam lá, os móveis antigos, agora nesse processo de mudança, essas coisas são quebradas, essas coisas são tiradas, essas coisas são jogadas fora. Aí agora, nesse processo de mudança, agora você só pensa na igreja, agora você só pensa na família, agora você torna-se um bom marido, agora você torna uma boa esposa, agora você não é mais o pegador, você não é mais a pegadora, você não é mais da confusão, você não é mais do rolo, agora móveis novos são colocados na sua vida, agora você mudou de casa, agora as coisas novas começam a vir na sua vida, agora Deus começa a colocar móveis novos dentro da sua vida, e esse processo dói. Esse processo dói, essa troca de móveis dói, porque tem coisa que você fala, mas eu recebi essa herança do meu pai. Essa vida pecaminosa eu recebi do meu pai. Esse adultériozinho que eu cometo, está na minha família faz gerações. Essa vida de droga que eu vivo, cara, isso está há décadas na minha família. Esse modo antigo, esse prazer pelo pecado, isso está há época, décadas na minha família. Isso dói muitas vezes, mas é preciso mudar. As pessoas que te conheciam na casa, estava cheia de ruínas, de móveis ruins, agora irão te ver na casa nova, onde olha a Janaína, móveis novos, casas novas, coisas novas, agora a casa de princesa, não é isso? Casa de mulher, adornada, limpa, cheirosa, aí vão dizer para você mudou, hein? Olha, quem te viu, quem te vê. Você mudou, mas mudou muito. Você não é mais aquele problemático, não. Você não é mais daquele jeito. Que mudança, hein? Que é isso? Que aconteceu? Que mudança, hein? É um processo de mudança. É Jesus querendo mudar a gente deixando Jesus mudar a nossa. Não é fácil, mas é preciso. A mudança para melhor em você exige aceitar que nesse processo de mudança, algumas pessoas vão ser enviadas por Deus para te ajudar. Porque algumas vezes você já até tentou mudar, não é verdade? Mas tentou mudar sozinho. Você não pediu ajuda a ninguém. Você quis desmontar os móveis da sua casa sozinho. Até quis encaixotar as coisas lá na sua casa sozinho. Quis colocar toda a mudança no caminhão sozinho. E o que aconteceu? Você cansou. Aí você desistiu de mudar.
demorar muito. Aí você falou, não quero mais mudar. Então você preferiu desistir e continuar a mesma pessoa, a mesma casa, os móveis antigos, estragados, heranças ruins. Você preferiu ficar assim. Aí você agora canta até aquela música da Gal Costa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Tem uma Gabriela aqui não, né? Aí agora você desistiu, aí você fala assim, quem quiser que me aceite assim. Eu sou assim e não vou mudar. Eu sou grosso, eu sou ignorante, eu sou pornográfico, eu sou isso, eu sou alcoólatra. Quem quiser que me aceite assim. Porque num processo de mudança você quis fazer isso sozinho. Aí você cansou. Aí você desanimou. Aí agora você prefere continuar na casa ruim, velha, uma casa que está pronta a cair na sua cabeça e matar muitas vezes não só você, mas toda a sua família. Mas você não quer mais mudar porque você tentou isso sozinho. Aí agora você sai batendo no meio e fala, quem quiser que me ame assim, me aceite assim, porque eu não vou mudar. Eu sou assim. Você não conseguiu mudar porque você tentou fazer essa mudança sozinho. Sozinho não dá. Fala comigo, sozinho não dá. Fala para o seu irmão, fala sozinho não dá. É difícil demais. É complicado demais. Enquanto se você pedir ajuda, ou deixar as pessoas te ajudarem, o processo de mudança é mais rápido e menos desgastante. A Bíblia diz o seguinte, lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor em serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda. Sozinho não dá. É difícil demais. É complicado demais. É melhor ser dois, ter alguém para te ajudar, ter alguém no seu lado. O texto de Atos, que nós lemos aqui no capítulo 9, fala de mudança. Fala sobre esse processo de mudança, que a mudança existe. Quem era Paulo? Paulo, o nome dele romano era Saulo. Ele nasceu lá em Cilícia. Embora ele tenha nascido um cidadão romano, Paulo ele era judeu, ele era israelita, ele era da tribo de Benjamim, ele era membro do partido dos fariseus. Quem era Paulo? Paulo foi educado em Jerusalém pelo renomado doutor Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Paulo falava muito bem aramaico, ele era muito culto, ele falava muito bem aramaico, ele era observador da lei, ele era herdeiro da tradição dos fariseus. Paulo era uma pessoa muito culta, pessoa muito inteligente. Paulo, quando a Bíblia fala lá em Atos capítulo 7 sobre a morte de Estevão, no diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando matam Estevão era diácono, seguidor de Jesus Cristo, as vestes de Estevão, ela é depositada nos pés de Paulo. A partir daquele momento, Paulo ele assumiu uma posição importante de perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições aos cristãos em Jerusalém e em toda a Judéia, em todos os lugares. Paulo ele recebeu essa autoridade. Na qualidade de membro do concílio de Sinédrio, ele dava um voto a favor da morte dos cristãos. Ele tinha um voto no concílio. É para matar os cristãos, ele estava lá voltando, mata todos os cristãos. Mata todos os seguidores de Cristo. Ele dava um voto dele para executar os cristãos. Ele não só perseguia, mas ele também dava um voto para matar os cristãos. Lá em Atos 26, no livro de Atos todo, você vai ver essa história.
O capítulo 9 que nós lemos, no versículo 1, fala que Paulo ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. Paulo ele deflagrou uma perseguição aos cristãos em Jerusalém. O cristão corria de Paulo, mais do que o diabo fugia da cruz. Mas os cristãos corriam, tinham medo de Paulo, era o terror. Ele perseguia todos os cristãos e mandava matar, prender e matar. Não só em Jerusalém, agora ele pede carta ao sumo sacerdote para ir nas sinagogas também, para ir na sinagoga de Damasco também, para prender os cristãos. Qualquer um que ele achasse que seguisse a Cristo, ele ia prender em Damasco e ia levar preso para Jerusalém para ser executado. Até que numa dessas perseguições, indo a caminho para a cidade de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. E teve um encontro com Deus. E esse encontro que Paulo teve com Jesus causou uma mudança radical na vida dele. Estou falando sobre mudança. Preste atenção na mudança. Que esse encontro que Paulo teve com Jesus ocasionou na vida dele. Quando verdadeiramente nós temos que ser verdadeiros. Quando verdadeiramente nós temos um encontro com Jesus, ocorre uma mudança em nossas vidas. Não tem como nós continuarmos isso. Não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a nossa vida muda. Assim aconteceu com Paulo, um perseguidor, um matador de cristãos. Quando ele tem esse encontro com Jesus, a sua vida é mudada. Aonde Jesus entra, tudo muda. Fala comigo, onde Jesus entra, tudo muda. Aonde o Evangelho de Jesus chega, ocorre mudança para melhor nas nossas vidas. Aonde o Evangelho de Jesus chega, os móveis antigos, as coisas velhas, as heranças ruins que recebemos dos nossos familiares, essas heranças são quebradas, são jogadas fora, são expulsas da nossa vida, tudo muda. Não continua a mesma coisa. Aonde Jesus entra, as coisas mudam para melhor. Amém ou amém, querido? Aonde Jesus entra, as coisas mudam. E a partir desse encontro de Paulo com Jesus, lembra do que eu falei? Que mudar não é fácil, não é fácil. Lembra que eu falei que é preciso dedicação, que é preciso esforço, é preciso ajuda das pessoas? A partir desse encontro, então, Paulo com Jesus, Paulo reconhece, fala comigo, reconhece. Tem que reconhecer. Paulo ele reconhece que ele precisava mudar. Se você tem um encontro com Jesus, mas se você não reconhece que precisa mudar, nada vai ser mudado. Se você fala, Jesus, a minha casa está boa, está toda ruim, está caindo aos pedaços. Móveis antigos, cheios de sujeira, cheio de bicho, dando cupim, cheio de mofo. O negócio está ruim na tua casa. Você está perdendo a família, está perdendo a sua vida nas drogas, está perdendo a sua vida na mentira, na pornografia, no adultério. O negócio está tudo ruim. Mas você tem um encontro com Jesus e você não reconhece, não tem como. Paulo ele reconhece que ele precisava mudar. Que a casa dele estava muito ruim, que a vida dele estava muito ruim. Então ele precisou reconhecer que as suas convicções acerca de Jesus estavam totalmente erradas. As suas práticas em nome dos fariseus, do farisaísmo, estavam totalmente erradas. Ele entendeu que precisava mudar, porque o que ele pensou a vida toda, que as coisas estarem certas, estavam erradas. E as coisas que ele pensou que estavam erradas, estavam certas. Ele enxergou que ele precisava de mudança. E essa mudança era urgente, porque a casa estava pronta a cair e ia matar ele. Ele precisou entender esse negócio. O que Paulo faz então? Ele abre a porta da sua casa.
Ele abre a porta do seu coração. Aí ele deixa Jesus entrar e começar a mexer com algumas coisas da vida dele. Alguns móveis antigos, algumas coisas velhas que estavam guardadas dentro dele. Aí Jesus começa a mexer com aqueles negócios. Móveis que eram herança do pai de Paulo, da família de Paulo, dos parentes de Paulo. Coisas que tinham até valor sentimental. Mas num processo de mudança para melhor, ele teria que deixar Jesus quebrar algumas coisas, jogar outras coisas fora. Porque na casa nova não tem lugar para heranças ruins. Fala comigo, na casa nova não tem lugar para heranças ruins. Quantas pessoas falam, na casa nova não tem lugar para heranças ruins. Deixar Jesus tirar as coisas velhas, colocar as coisas novas, porque na casa, nesse processo de mudança, não há lugar, não há espaço para heranças ruins, para as coisas antigas. Nesse processo de mudança para melhor, Paulo também teve que aceitar, deixar, quebrar algumas coisas na sua vida. Como eu falei, no processo de mudança, algumas coisas são quebradas, algumas coisas caem, algumas coisas têm que ser jogadas fora. Paulo teve que deixar esse negócio. Paulo é orgulhoso demais. Foi criado os pés de Gamaliel, gente, era pouca coisa, não. O negócio fedia muito. Algum orgulho, ele era membro do concílio. Ele dava o voto dele lá no Sinédrio para matar os cristãos. Era orgulhoso demais. Paulo teve que deixar quebrar o orgulho, a arrogância, era arrogante demais, prepotente, se achava bom, se achava caro, se achava um juiz, mas fazia tudo isso em nome dos fariseus, de uma herança que ele tinha recebido. Ele achava que estava certo, ele achava que as coisas que ele estava fazendo eram certas. Aí nesse processo de mudança, ele viu que ele estava errado. Aí agora ele teve que deixar Jesus quebrar o orgulho, quebrar a arrogância, o achismo, a prepotência. Tudo isso foi quebrado na mudança. E essas coisas, quando são quebradas conforme eu falei, dói muito. Olha o versículo 9 do capítulo 9. Olha quem fala aí. E ele que é Paulo, ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Olha como é que dói. Você acha que é fácil? Paulo perdeu a visão, não enxergava. Ficou 3 dias sem comer, sem beber. Vamos proclamar agora o jejum de Paulo. Depois de Daniel a gente já emenda. 3 dias sem comer, sem beber, mesmo? Tem gente contando uns dias para acabar o jejum de Daniel, né? Algumas vezes o jejum de Paulo. 3 dias sem comer, sem beber nada. Mas Paulo ficou 3. Acho que foi fácil, foi dolorido esse caso. Cego, sem enxergar nada. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. 3 dias de Jesus está ali quebrando a vida de Paulo, quebrando as coisas antigas. 3 dias que Jesus está ali arrancando da vida de Paulo os móveis antigos, as coisas ruins, queimando algumas coisas na vida de Paulo, algumas coisas velhas, algumas heranças ruins, conceitos errados, aprendizados errados que Paulo recebeu durante toda a sua vida. 3 dias Jesus mudando a vida de Paulo, humilhando Paulo, colocando agora móveis novos na vida de Paulo, tirando as coisas velhas, conceitos velhos, tirando da vida de Paulo e agora colocando coisas novas, móveis novos, conceitos novos, entendimentos novos, vida nova, aprendizado novo. 3 dias. Processo de mudança, dói. Porque foi meu pai que me ensinou assim, mas estava errado. Mas eu achei que
tirar esses aprendizados ruins, errados, e começa a colocar um aprendizado novo. Em 3 dias, Paulo está ali, aprendendo. 3 dias Jesus vai quebrando, entrando, cada porta que Paulo abria no seu coração, cada espaço que Paulo abria no coração, e Jesus entrava e começava a quebrar, começava a tirar, começava a arrancar as coisas ruins, começava a queimar as coisas ruins. Jesus ali fazendo um trabalho fantástico sobre 3 dias. E nesse processo de mudança, Jesus mostra para Paulo que ele precisava também da ajuda de pessoas, principalmente dos irmãos na fé. No versículo 17, versículo 18, 17, 18 do capítulo 9. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando ele foi batizado. Jesus está mostrando para Paulo que além desse processo de mudança, de transformação que o Espírito Santo estava fazendo na vida de Paulo, Deus iria enviar pessoas para ajudar ele nessa caminhada, principalmente irmãos da fé. Por quê? Porque sozinho ele não ia conseguir. Sozinho ele iria cansar, ele iria desistir. Tinha muita tralha na vida de Paulo, tinha muita bagunça, tinha muito aprendizado errado na vida. Tinha muita coisa ali que tinha que ser jogada fora. Se ele conseguisse mudar sozinho, não ia levar muito tempo, muitos anos. E nesse processo, a casa poderia desabar, ele poderia morrer no caminho, desistir no caminho. Poderia matar ele, a família dele. Jesus está mostrando para Paulo que nesse processo de mudança, pessoas são enviadas para nos ajudar nessa mudança, nesse processo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus sempre vai preparar pessoas, principalmente irmãos na fé, para te ajudar nesse processo de mudança. A igreja de Jesus, ela foi colocada, querido, neste mundo, nesta terra, para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de Jesus e também para ajudar as pessoas. Por causa disso que a igreja existe, por causa disso que a igreja está aqui. Se você quer ajuda para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para você ter um casamento abençoado, se você quer ajuda para você saber como cria os seus filhos, está aqui a igreja, está aqui a rede da família, está aqui pessoas, irmãos seus na fé, que vão te ajudar nesse processo. Sozinho é difícil. Ser um bom marido, ser um bom esposo, criar sozinho é difícil. Mas Deus sempre prepara pessoas. Quer largar? Quer ajuda para largar o vício do álcool, das drogas, das jogatinas, ou qualquer outro vício? Quer ajuda? Está aqui o ministério Vida e Paz, que se reúne toda segunda-feira. Estão aqui pessoas que vão te ajudar nesse processo de mudança. Sozinho não dá. Sozinho é difícil demais. Quantos aí, queridos, que têm tentado se livrar disso sozinho e não conseguem? Mas quantos que pediram ajuda e continuaram firmes e estão hoje libertos? Cadê o pessoal do Vini Pai? Quantos já foram libertos aí? Quantos já foram libertos? Aplauda o Senhor pela vida dessas pessoas. Sozinho é mais difícil, não é, pastor? É ou não é, Alexandre? É difícil demais. Aí Deus prepara a igreja, prepara a rede
príncipe ministério para ajudar você nessa caminhada. Quer aprender a ser um homem de verdade? Ser um sacerdote no seu lar? Quer aprender a ser um homem responsável? Tem a rede de homens. Cadê os homens neste lugar? Cadê os homens? Quer aprender a ser um sacerdote, um homem de verdade? Tem a rede de homens. Pessoas que vão te ajudar. Irmãos na fé. Assim como ajudaram Paulo, a igreja está aqui para te ajudar. Quer ajuda para ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa? Tem a rede de mulheres. Cadê as mulheres deste lugar? Cadê as mulheres? Dá um grito para mim, mulher. Tem a rede de mulheres. Sozinho é difícil. Aprender a ser uma mulher sábia é difícil demais. Uma mulher que edifica e não que derruba a cara é difícil demais. Mas Deus preparou uma família, preparou uma igreja para te ajudar nesse processo de mudança. Meu nome é igreja. Você jovem, quer uma ajuda para ser um jovem de Deus, um jovem que honra pai, que ama mãe, um jovem que não dá problema, um jovem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, rede da juventude. Amém ou amém, irmão? Para ajudar, é fácil? Não é fácil. Eu falei aqui desde o começo. A mudança não é fácil, mas é possível. Tem uma igreja, tem rede, tem ministério, tem pessoas que Deus colocou aqui para te ajudar. Quer ajuda para criar os seus filhos, que eles cresçam conhecendo a palavra de Deus. É rede kids, rede criança. Mas você não traz o seu filho para a igreja. Você fica com pena de acordar ele no domingo de manhã e trazer ele para a escola dominical. Você não traz ele para o culto à noite, você deixou ele em casa, assistindo não sei o que lá na televisão, assistindo não sei o que lá no filme. Aí você não traz ele para a igreja. Como é que você quer que seu filho cresça conhecendo a palavra de Deus? Que ajuda para trazer. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para orientar. Deus colocou a igreja para salvar pessoas, para pregar o evangelho e salvar, e para ajudar as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Deus sempre irá colocar pessoas para te ajudar nesse processo de mudança. Volta a repetir, sozinho é difícil demais. Sozinho é demorado demais. É cansativo demais. É preciso pedir ajuda. E aceitar também ajuda. Porque tem gente que pede ajuda, mas não aceita ajuda não. Me ajuda, por favor. Você fala, vou te ajudar a fazer isso. Mas não, mas isso eu não quero fazer. Mas eu falo de Deus está falando para você fazer isso. Não é assim. A ajuda tem que ser do meu jeito. Tem que pedir ajuda e tem que aceitar ajuda. Paulo aceitou ajuda. O processo de mudança aconteceu na vida de Paulo porque ele aceitou a ajuda que Deus enviou para a vida dele. Paulo teve a sua vida totalmente mudada para melhor. A partir do momento que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e aceitou a ajuda dos irmãos na fé. Todos nós tivemos nossa vida totalmente mudada para melhor quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e aceitamos a ajuda de pessoas. Sozinho não estaríamos aqui. Sozinho a gente já teria desistido. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador e aceitar a ajuda que Jesus vai enviar para as nossas vidas. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus ele tem poder, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Aceitar Jesus é o primeiro passo para a mudança. O segundo passo é aceitar que os irmãos da fé te ajudem nesse processo de mudança. A continuação da mudança. Aí é que a igreja, é com os irmãos. Tem que reconhecer que precisa mudar. O que Paulo fez, eu preciso mudar. Do jeito que está ruim demais. Do
com a minha casa. Do jeito que está, não dá. Se eu continuar vivendo dessa maneira, nesse mundo, se eu continuar vivendo pecando, as coisas vão piorar. Tem que reconhecer que precisa mudar, que precisa de mudança. Tem que reconhecer que sozinho não tem como. Que você vai precisar de ajuda dos irmãos. Paulo tomou a decisão é sua. Bate no peito e fala, decisão. A decisão é minha. Decisão é sua. Jesus, ele está aí na porta da sua casa. Abrir a porta da sua casa e deixar Jesus entrar. Vou te falar, é a decisão mais acertada que você pode tomar nessa noite. É a decisão mais certa. Ele está aí na porta. Está batendo na porta. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. E assim como ele fez na vida de Paulo, ele vai fazer na sua vida também. Jesus já separou irmãos de fé, irmãos da fé para te ajudar. Jesus está te chamando para uma mudança radical na sua vida. Jesus não está dizendo que vai ser uma mudança fácil, mas está dizendo que é preciso mudar. Do jeito que você está, não tem como modificar. Chegou no limite. Ou você muda, ou você perde a sua vida, perde a sua família, perde o seu trabalho, perde a sua vida. Está no limite. Jesus te trouxe até aqui nessa noite para te falar essas coisas. Chegou a hora de mudar. Não vai ser fácil, mas é possível, porque Jesus, ele vai estar contigo. Jesus, ele vai enviar pessoas para caminhar com você. Ele está à porta. O processo de mudança foi dolorido para Paulo, para o Senhor. Foi doído. 3 dias sem comer, sem beber, cego. Foi dolorido esse processo de mudança, mas valeu a pena. Foi uma mudança radical, mas valeu a pena. Quem Paulo se tornou depois do encontro com Jesus? Quem Paulo se tornou depois que ele deixou pessoas ajudarem ele? De matador de cristão, Paulo se tornou o principal cristão daquela época. Ele pregava em todos os lugares, na sinagoga. Agora de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele começou a proclamar: agora já não vivo eu, mas Jesus Cristo, ele vive em mim. A vida que eu levo, agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Agora Paulo protege os cristãos. Agora Paulo ama o cristão. Agora Paulo está andando com o cristão. Agora Paulo é um cristão cheio de fé e de coragem. 3 dias ali, sofrimentos de dor, de trabalho ali com Jesus. Mas ele deixou mudar. Deixou que pessoas ajudassem. Jesus está aí na porta da sua casa. Jesus está com todas as ferramentas na mão. Ele está batendo na porta. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. E vai começar a quebrar, desmontar esses móveis antigos, essas coisas velhas, essas heranças ruins, esses aprendizados ruins que você recebeu. Vai encaixotar algumas outras coisas, vai jogar fora outras, quebrar outras. Pode ser do nome de Jesus. Jesus te trouxe até aqui nessa noite, porque Ele te ama muito. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus está te dando a oportunidade de você mudar radicalmente a sua vida. As pessoas daqui um dia olhar para você e falar: rapaz, mas você mudou, hein? Ei, fulano, você mudou, hein? Era você que vivia caído aí pelas ruas. Agora não te vejo mais caído na rua, te vejo agora. Sempre agora bem arrumado, bonitinho, cabelo cortado, Bíblia debaixo do braço, indo para ele. Você mudou, hein? Mudou para melhor, hein? As pessoas lá no seu serviço
olhar para você e falar: ei, você mudou, hein? Antigamente você só chegava atrasado, dava nota no patrão, vivia na roda dos escarnecedores, você era um adúltero, você fazia isso. Você mudou. O que aconteceu? Você mudou, hein? Agora você não chega mais atrasado, você não fala mal do patrão, agora você não sai mais com a gente para beber, para fumar, para se drogar, para adulterar. Agora você é um homem de família, agora você é uma pessoa de caráter. Você mudou, hein? Aí você vai falar: é Jesus. É Jesus. Onde Jesus entra, tudo muda. Aonde Jesus entra, tudo se transforma. Eu deixei Jesus mudar a minha vida. A minha casa estava desmoronando, estava quase caindo, a minha casa estava em ruína, mas eu deixei Jesus entrar. Ele entrou, ele mudou, ele colocou os nomes velhos, ele queimou algumas coisas. Agora já não vivo mais eu, agora Jesus vive em mim. Eu mudei sim, eu mudei para melhor.